TJ Alfa de hoje é especial. Hoje nós vamos falar de câncer e recebemos aqui na bancada do TJ Alfa o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, Ricardo Antunes. Tudo bom, doutor? Bem, você, como vai? Muito obrigado pela oportunidade, viu? Principalmente de abordar esse tipo de assunto, que é o câncer, que ainda é um assunto que reserva mitos, tabus, paradigmas, né, de que o câncer, quando diagnosticado, ele leva fundamentalmente à morte, e nada disso existe nos dias atuais. Então, é uma oportunidade muito grande poder transmitir aos telespectadores essa informação otimista em relação que o câncer, ele tem cura. Existem alguns detalhes evidentes que nós vamos conversar, que são importantes e favorecem mais ainda essa cura, que é a prevenção, o diagnóstico precoce. Doutor, e como que o governo enfrenta essa doença hoje no Brasil? Olha, na verdade, falar dessa doença multifatorial e tão complexa como o câncer traz à tona aí discussões de alta tecnologia que, felizmente, nós estamos vivenciando nos dias atuais em relação a código genético, a era genômica, assinatura de DNA, enfim. Mas traz à tona, principalmente, os cuidados à prevenção. Isso porque, basicamente, fundamentalmente, o câncer é uma doença socioambiental. A grande parte do câncer, ela ocorre por fatores ambientais. Os fatores genéticos comprovados, eles não ultrapassam 10 a 15% dos casos, como muitos pensam. Então, hoje está voltado à educação fundamental. Hoje, a grande parte dos hábitos que nós temos como adultos, nós adquirimos numa fase de criança, numa fase de idade fundamental. Então, investir na educação e em prevenção em relação a hábitos saudáveis de vida, hoje é o grande caminho, é o caminho que norteia a política de saúde dos países desenvolvidos, e nós ainda convivemos com resultados modestos no Brasil, porque nós ainda temos uma filosofia de cuidar do câncer visando o cuidar do tratamento da doença em si. E, na realidade, o benefício em se cuidar da prevenção, do desenvolvimento de uma cultura de antecipação da doença, já tem mostrado benefícios muito maiores. Caso contrário, nós vamos continuar tendo ainda essa visão que não é otimista em relação à incidência e mortalidade do câncer. Em termos mundiais também, hoje, para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela aponta para cerca de 20 milhões de casos novos por ano, com cerca de 10 milhões de mortes. Esse é um número inacreditável, um número que nós jamais vimos em toda a nossa evolução, nossa história evolutiva, envolvendo guerra, catástrofes naturais, nós nunca vimos isso. E no Brasil, nós temos hoje uma estimativa de incidência de cerca de 500 mil casos, com quase 184 mil mortes, sem muita diferença entre homens e mulheres. Então, a situação de política de saúde pública é alarmante. Hoje é um dos maiores problemas mundiais, e principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, é o câncer. O caminho da prevenção é a solução para que possamos modificar esse cenário para um futuro próximo, em relação a hábitos de vida, em relação ao diagnóstico precoce e em relação ao acesso populacional a um tratamento adequado. Diagnóstico precoce é a palavra-chave? A palavra-chave é o diagnóstico precoce. Os hábitos de vida, principalmente o grande vilão do século XXI, que é o tabagismo, né? Ele hoje tem uma relação direta com câncer da bexiga, com câncer do pulmão, com câncer da cabeça e do pescoço, e uma relação em torno de 90%, e uma relação em torno de 30% com todos os demais. Então, hoje, tabagismo é lidado como uma doença pediátrica, que deve ser orientada a partir dos 7 anos de idade, para você ver. Porque a criança passiva, né? O fumante passivo, né? Exato. Então, quando nós falamos de prevenção primária, que evitar fatores de risco para que ocorra o câncer, o principal vilão é o tabagismo. E quando nós falamos na prevenção secundária, nós falamos aí da detecção precoce, do diagnóstico precoce. Então, na realidade, a população bem informada é uma população que pleiteia os seus direitos, mas tem que haver também um acesso ao sistema de saúde público, ao atendimento, e hoje ainda nós convivemos com filas que eu posso dizer proibitivas em relação ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado do câncer.
E isso gera todo esses dados estatísticos que ainda são dados subestimados. Nós vivemos num país de dimensão continental. Então, quando nós temos uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer de 500 mil casos, 190 mil mortes, isso que já nos surpreende são dados subestimados. Os números provavelmente são muito maiores. Quer dizer, é uma situação que requer a mobilização social da nossa sociedade civil organizada, a mobilização pública no sentido não só da capacidade dos nossos governantes, mas principalmente da vontade em se realizar investimentos, gestão administrativa em relação à política de câncer, que possamos reverter essa situação. Mas dá para reverter esse quadro a curto prazo? Dá para se reverter. Nós temos aí informações do Instituto Nacional do Câncer que 40% das mortes por câncer podem ser evitadas utilizando a prevenção. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, se nós formos historicamente notar os dados de envelhecimento populacional, isso nós não podemos mexer, nós temos visto que a população está envelhecendo. Na realidade, na década de 40, 50, a estimativa de vida era 47 anos, hoje está acima de 72 anos de idade. E essa população envelhecida se expõe cada vez mais a poluentes orgânicos, químicos de um mundo globalizado, e isso a gente não consegue inverter. Hoje nós temos uma pirâmide populacional, onde a base de natalidade vem se estreitando e o ápice, que seria o envelhecimento, vem se alargando. E essa situação ela é irreversível, então gira um ciclo que nós temos que nos ater e ter atenção na necessidade do investimento na educação, desmistificando o câncer, educando as nossas crianças, os nossos jovens em relação à aquisição de hábitos saudáveis, à preservação do nosso meio ambiente. Isso tem um impacto epidemiológico muito grande. E, atrelado a isso, evidente também, atrelado a toda a evolução tecnológica, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.